E o nosso corpo, ele, quando ele está em jejum, ele faz uma depuração, né? Ele limpa nosso corpo, elimina as toxinas, elimina as células defeituosas e melhora a produção de energia, ou seja, nós ficamos cada vez muito ativos, nosso raciocínio fica muito aguçado, porque ele nos prepara para caçar o jejum, entendeu? Essa é a grande assim, explicação mais popular do que o jejum é capaz, né? E nós, então, através do jejum, podemos fazer uma varredura no nosso corpo, nosso sistema imune, ele vai pegar o nosso corpo e vai eliminar aquelas células que estão defeituosas, e aí que pode ter um papel benéfico para o câncer, né? Ele vai baixar a insulina, ou seja, ele vai melhorar a sensibilidade das células à ação da insulina, né? Então, fazendo com que a gente consiga limpar um pouco aquele excesso de glicose que na dieta ocidental a gente acaba ingerindo de 3 em 3 horas, como muitas vezes é recomendado, né? O jejum vai ativar a produção de hormônios. O jejum ele tem uma série de benefícios. Essa semana, e já está sendo atacado também, né? Essa semana saiu um estudo, na verdade não é um estudo, saiu um pôster, né, que nem foi publicado ainda, sobre um estudo observacional onde 2 semanas eles entrevistaram pessoas durante 2 semanas e disseram ali, através daquelas entrevistas cheias de viés de confusão e tal, de que o jejum seria pior para a questão cardiovascular. Isso não tem nenhuma chance de ser real. Na verdade, isso não existem meta-análises identificando os benefícios do jejum numa série de marcadores inflamatórios, uma série de marcadores cardiovasculares. Ou seja, o jejum ele é sim uma estratégia muito benéfica, mas não só para perda de peso. Ele é estratégia muito benéfica para melhora da resistência à insulina, né? Para melhora da imunidade, por uma série de outros benefícios aí o jejum ele tem sido empregado com muito sucesso. Voltando aos legumes e verduras, eu vi um artigo, um Instagram, essa semana, não sei se ele é real, que diz que a batata inglesa, que também foi muito demonizada, né? Porque tem umas coisas que são demonizadas vez por outra, né? Tivemos o ovo, né? Que foi Sim. execrado e agora reabilitado. Agora não, já tem um tempo, mas totalmente reabilitado, né? Comer ovo agora é o último grito da saudabilidade, né? Mas já foi demonizado. Comer ovo já foi um Muito, horror. muito. Agora, não é muito mesmo. E temos a batata inglesa. Aí esse trabalho mostrava, não era um trabalho, era um post, mostrava que a batata inglesa comparada à mandioca, o aipim, é muito mais engordativa, digamos assim, muito mais calórica e muito melhor para a saúde a batata inglesa do que a mandioca. Isso faz sentido? Quer dizer, vai ser um tempo de escolhas? A gente tem que viver um tempo de escolhas? Eu como A, mas não como B, eu como B, mas não como C. Eu O que como eu cru, diria mas não assim, como Leda, cozida. não, o que eu diria assim, tudo que é triturado, Leda, tudo que é processado, né, ele vai aumentar o índice glicêmico, né? A batata inglesa, ela tem um índice glicêmico um pouco maior que a batata doce, certo? Por exemplo. Então, a velocidade com que você aumenta a glicose na sua corrente sanguínea, ela importa. Se isso for uma rotina de alimentação, isso importa, sim, certo? Então, é importante que a gente saiba assim, ó, a dica principal é a seguinte: não triture nem frutas e nem os carboidratos, principalmente as sementes, que é o que mais tritura para fazer as farinhas, né? No Sim. caso, que são os grãos, certo? E existe uma outra coisa, Leda, que é importante saber, que as plantas, elas são muito... as plantas, elas também, assim como nós desenvolvemos o nosso cérebro para ter uma arma, para conseguir caçar, nós triplicamos o tamanho do nosso cérebro durante a nossa evolução. No início do meu livro, fala muito sobre isso. A arma que as plantas tiveram que desenvolver foi a arma química. Somente 2% das plantas no mundo são comestíveis. E muitas dessas que são comestíveis são tóxicas, dependendo da forma como a gente prepara elas, certo?
Então, muitos alimentos de origem vegetal, eles agridem o nosso intestino, e isso muitas vezes é individual. Jura? Vou te dar um exemplo, tá? Sim, principalmente as sementes, que são os grãos, tá? Por quê? Porque é ali que tem o material genético, é ali que a planta mais defende quimicamente o seu embrião. Por exemplo, ela vai colocar a semente dentro de uma fruta, ela quer que você ingira a fruta, mas ela quer que a semente passe pelo seu intestino e não seja destruída, porque ela quer que ela seja liberada. Então, ela defende muito com cascas, com antinutrientes importantes, como, por exemplo, o ácido fítico, que serve para capturar os nutrientes, para exatamente colocar para dentro da semente, para que a semente consiga crescer, certo? E se você ingere muitas sementes, o que, que vai acontecer? Aquele ácido fítico vai quelar os nutrientes que você ingeriu, não vai deixar que eles sejam absorvidos, A certo? gente está falando de que semente? De castanha, de nozes, de De, linhaça, de quê? de todas as sementes, tá? De Mas principalmente aveia? dos grãos. Aveia, feijão, arroz, milho, soja, trigo. Essas sementes, muitas vezes, certo? Elas causam em muitas pessoas irritação. Vou te dar um exemplo do feijão, tá? Hum. O feijão, se você comer, se você não preparar bem o feijão, se você comer um feijão cru, você vai para o hospital. O feijão tem uma lectina muito Ah, por isso tem que tóxica para o ficar de molho, organismo. jogar água É, fora, e não sei o quê. exatamente, né? E muitas, então eu, quanto às sementes, eu sou muito crítico das sementes, que é a parte exatamente mais defendida quimicamente das plantas. A aveia, o trigo tem o glúten. A aveia tem outros antinutrientes, tem a avenina, por exemplo, que muitas pessoas causam uma reação muito semelhante à intolerância do glúten. Ela tem Mesmo também as aveias ditas sem glúten? ela tem uma outra lectina, ela tem uma outra proteína. Né? Então, essa questão, esses alimentos, esses grãos, não fizeram parte da nossa nutrição ancestral, Leda. Ah, Tá? não. Isso é uma não, né? Não, não tínhamos uma plantação de aveia, uma plantação de trigo, uma plantação de soja. Isso foi uma criação humana, certo? Isso foi uma criação do ser humano para sustentar o aumento da população, para matar a fome no mundo. É importante, mas isso não significa que seja inócuo para a nossa saúde ter nestes alimentos a base da nossa alimentação. Eles não podem ser a base da nossa alimentação. Mas não dá para. Por exemplo, eu acho difícil eliminar todas as farinhas. Aí, porque outro dia o Gabriel Azini, ortopedista, estava me dizendo: não, faz bolo com farinha de amêndoa. É, eu gosto de bolo de fubá, porque eu sou do interior Sim. de Minas, onde a gente sempre comeu bolo de fubá. Aí ele estava me dizendo: não, fubá também é péssimo, é milho. E tal. Não. O que Eu que falei: eu vou acontece? comprar Não é, farinha de amêndoa, mas não posso garantir que isso vai dar certo, o entendeu? problema é que isso é a base da alimentação humana, entendeu, Leda? Esse é o problema, e não deve ser a base. Ele até pode Não, ser a para base algumas não é. Você acha que é a base? a base da alimentação e como assim, orientações nutricionais são grãos, né, seguidos de farinhas integrais. Né? Essa é a base da alimentação humana hoje no mundo, certo? E não deveria ser. Deveria. Eu advogo que a gente não consuma, mas se quiser, se as pessoas quiserem consumir, que se consuma como complemento. Eu, por exemplo, na minha casa, para as minhas filhas, nós não comemos grãos. Nós comemos carnes variadas, gorduras naturais e complementamos com verduras, legumes, raízes, frutas, nozes, castanhas, cogumelos. A nossa alimentação original. Né? É, você já E falou mais de uma vez em cogumelos. isso. Eles têm um destaque na sua alimentação, né? Como complemento, eles podem ser utilizados, sim. E Não eles são são tão. saudáveis. São Então, na sua saudáveis, nosso casa corpo. nunca tem bolo, nem no aniversário? Não, estou falando de alimentação, Está Leda, tá? Não de falando de alimentação diária, celebração. né? É, alimentação diária. Eu, eventualmente, tomo um drink, né? Eventualmente, eu não gosto de farináceo, mas as minhas filhas, eventualmente, comem alguma coisa doce. Né? Eu não sou aquelas pessoas, não come nunca. Eu estou falando da alimentação, 95%. A gente precisa Uhum. separar o que é alimentação do que é celebração. Não podemos, em cada refeição, celebrar. Esse é o grande erro, né? Então, a gente precisa separar o que é alimentação,
que foi feito para nós, seres humanos, comermos, do que é uma celebração. Porque as pessoas querem celebrar cada vez que sentam na mesa, não dá certo. Hoje eu vi também no Instagram uma coisa engraçada dizendo: Cristo morre, você come bacalhau. Cristo não sei o quê, nasce, você come não sei o quê. E a gente vai assim papuçando, né? Com essa desculpa, né? É Páscoa, é chocolate, é não sei o quê. Tudo é desculpa. E toda celebração pressupõe comida e bebida, né? Pressupõe agressão ao nosso organismo. Isso é uma das grandes coisas que eu uma coisa falo para tão meus pacientes. contraditória também, né? A gente celebra se agredindo, né? Não deveria ser assim, né? Então, mas é uma cultura, Nossa porção masoquista. É uma cultura que foi criada de que isso, a felicidade é isso. E aí tem esse livro aqui que eu acho muito legal também das pessoas lerem, que é eu estava numa live antes aqui, eu citei o livro, peguei na minha biblioteca aqui, que é a Diga o título, porque como espelha na televisão, eu não consigo ler. Nação Dopamina. Nação Dopamina, o nome do livro. De quem é? É da Annie Lemke. Nação Dopamina. Deve ter na Amazon, né? Tem, é um dos mais vendidos na Amazon também, assim como o ciclo original. Esse livro ele fala. Eu mostrei várias vezes, vou mostrar de novo. É o livro do Dr. Fernando Bastos, tem prefácio do Dr. Pedro Neuro, porque eu não consigo falar o sobrenome dele, então eu eliminei e só falo Dr. Pedro Neuro. Mas interessante desse livro, Nação Dopamina, é que ele mostra como nós buscamos a recompensa imediata a todo momento, que é essa liberação de dopamina, né? Que a gente busca todo tempo porque o nosso corpo ele vai sempre buscar o mais fácil, né? Isso gera uma sensação de recompensa. E a indústria alimentícia conhece muito bem isso, tanto que ela vai linkar todo o nosso sentimento de emoção, de prazer, ao consumo dos alimentos deles. Como, por exemplo, uma marca famosa de refrigerante que criou o Natal. Né? O Natal é aquela marca de refrigerante. Por quê? Porque sempre naquela celebração especial, onde a gente está feliz com a nossa família, trocando presentes, vai ter linkado a isso. Ou se tiver um show, vai estar lá essa marca de refrigerante. Ou se você tiver num espetáculo teatral ou qualquer coisa, num jogo de futebol, vai estar lá essa marca. Sempre onde tiver dopamina, onde tiver sensação de recompensa, essas marcas vão estar lá para linkar essa relação com a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!